38. Quando deverá vir esse novo revelador? É muito evidente que se na época em que Jesus falava, os homens não estavam no estado de compreender as coisas que lhe restavam a dizer, não seriam alguns anos que poderiam adquirir as luzes necessárias. Para a inteligência de certas partes do Evangelho, com exceção dos preceitos de moral, eram necessários conhecimentos que só o progresso da ciência poderia dar, e que deveriam ser a obra do tempo e de várias gerações. Se, pois, o novo Messias tivesse vindo pouco tempo depois do Cristo, teria encontrado o terreno também pouco propício, e não faria mais do que ele. Ora, desde o Cristo até os nossos dias, não se produziu nenhuma grande revelação que haja completado o Evangelho e que haja elucidado as suas partes obscuras, indício certo de que o enviado ainda não aparecera. 39. Qual deve ser esse enviado? Jesus dizendo, eu pedirei a meu Pai e ele vos enviará um outro Consolador, indica claramente que não é ele mesmo. De outro modo teria dito, eu retornarei para completar o que vos ensinei. Depois acrescentou, a fim de que permaneça eternamente convosco e esteja em vós. E isso não poderia entender de uma individualidade encarnada que não pode permanecer eternamente conosco, e ainda menos estar em nós, mas se compreende muito bem de uma doutrina, a qual, com efeito, quando assimilada, pode estar eternamente conosco. O Consolador é, pois, no pensamento de Jesus, a personificação de uma doutrina soberanamente consoladora, cujo inspirador deve ser o Espírito de verdade. 40. O Espiritismo realiza como isso foi demonstrado, capítulo 1, número 30. Todas as condições do Consolador prometido por Jesus. Não é uma doutrina individual, uma concepção humana. Ninguém pode dizer-se seu criador. É o produto do ensino coletivo dos espíritos, ao qual preside o Espírito de verdade. Ele não suprime nada do Evangelho, completa-o e elucida, com a ajuda das novas leis que revela, unidas às da ciência. Faz compreender o que era ininteligível, admitir a possibilidade daquilo que a incredulidade olhava como inadmissível. Ele teve seus precursores e seus profetas, que pressentiram a sua vinda. Pelo seu poder moralizador, prepara o reino do bem sobre a terra. A doutrina de Moisés, incompleta, permaneceu circunscrita ao povo judeu. A de Jesus, mais completa, difundiu-se sobre toda a terra pelo cristianismo, mas não converteu todo mundo, e o espiritismo, mais completo ainda, tendo raízes em todas as crenças, converterá a humanidade. Nota. Todas as doutrinas filosóficas e religiosas levam o nome da individualidade fundadora. Disse o mosaísmo, o cristianismo, o maometismo, o budismo, o cartesianismo, o fourierismo, o são-simonismo, etc. A palavra espiritismo, ao contrário, não lembra nenhuma personalidade. Encerra uma ideia geral que indica ao mesmo tempo o caráter e a fonte múltipla da doutrina. Fim de nota. 41. Jesus, dizendo aos seus apóstolos, um outro virá mais tarde que vos ensinará o que não posso vos dizer agora, proclamava, por isso mesmo, a necessidade da reencarnação. Como esses homens poderiam aproveitar um ensino mais completo que deveria ser dado ulteriormente? Como estariam mais aptos para compreendê-lo se não devessem reviver? Jesus teria dito uma inconsequência se os homens futuros devessem, segundo a doutrina vulgar, ser homens novos, almas saídas do nada no seu nascimento. Admiti, ao contrário, que os apóstolos e os homens de seu tempo viveram depois que reviverão ainda hoje. A promessa de Jesus se acha justificada.
a sua inteligência, que deve ter se desenvolvido ao contato do progresso social, pode suportar agora o que não poderia suportar então. Sem a reencarnação, a promessa de Jesus teria sido ilusória. 42. Se se dissesse que essa promessa realizou-se no dia do Pentecostes, pela descida do Santo Espírito, responder-se-ia que o Espírito Santo os inspirou, que pôde abrir a sua inteligência, desenvolver neles as aptidões medianímicas que deveriam facilitar a sua missão, mas que nada lhes ensinou a mais do que Jesus havia ensinado, porque não se encontra nenhum traço de ensino especial. O Espírito Santo, pois, não realizou o que Jesus anunciara do Consolador. De outro modo, os apóstolos teriam elucidado desde quando vivos tudo o que permaneceu obscuro no Evangelho até este dia, e cuja interpretação contraditória deu lugar às inumeráveis seitas que dividiram o cristianismo desde os primeiros séculos. Segundo o advento do Cristo. 43. Disse então Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, que renuncie a si mesmo, se carregue com sua cruz e que me siga. Porque aquele que quer salvar a vida, a perderá, e aquele que perder a sua vida por amor a mim, a reencontrará. E que serviria um homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou por qual troca o homem poderia resgatar a sua alma depois que a tivesse perdido? Porque o Filho do Homem deve vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Eu vos digo, em verdade, há alguns daqueles que estão aqui que não experimentarão a morte se não tiverem visto o Filho do Homem vir em seu reino. São Mateus, capítulo 16, versículos de 24 a 28. 44. Então, o grande sacerdote, se levantando no meio da assembleia, interrogou Jesus e disse-lhe: nada me respondeis quanto ao que estes depõem contra vós? Mas Jesus permaneceu no silêncio e nada respondeu. O grande sacerdote interrogou-o ainda e lhe disse: sois o Cristo, o Filho de Deus, bendito para sempre? Jesus lhe respondeu: eu o sou, e vereis um dia o Filho do Homem sentado à direita da majestade de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Logo o grande sacerdote, rasgando as suas vestes, disse-lhe: para que temos mais necessidade de testemunhos? São Marcos, capítulo 14, versículo de 60 a 63. 45. Jesus anuncia o seu segundo advento, mas não disse que retornará sobre a terra com um corpo carnal, nem que o Consolador será personificado nele. Apresenta-se como devendo vir em espírito, na glória de seu Pai, julgar o mérito e o demérito, e dar a cada um segundo as suas obras, quando os tempos forem cumpridos. Esta promessa verbal, há alguns daqueles que estão aqui que não experimentarão a morte, enquanto não virem o Filho do Homem vir em seu reino, parece uma contradição, uma vez que é certo que não veio durante a vida de nenhum daqueles que estavam presentes. Jesus, entretanto, não poderia se enganar numa previsão dessa natureza, e, sobretudo, por uma coisa contemporânea que lhe concernia pessoalmente. Seria necessário primeiro perguntar se essas palavras foram sempre bem fielmente expressadas. Pode-se disso duvidar, pensando-se que ele nada escreveu, que elas não foram reunidas senão depois de sua morte, e quando se vê o mesmo discurso quase sempre reproduzido em termos diferentes em cada evangelista, é uma prova evidente de que não são as expressões textuais de Jesus. Além disso, é provável que o sentido, algumas vezes, deve ter sido alterado, passando por traduções sucessivas. Por outro lado, é certo que se Jesus houvesse dito tudo o que poderia dizer, teria se exprimido sobre todas as coisas de maneira límpida e precisa, que não daria lugar a nenhum equívoco como o fez para os princípios de moral,
ao passo que deve ter velado seu pensamento sobre os assuntos que não julgou oportuno aprofundar. Os apóstolos, persuadidos de que a geração presente deveria ser testemunha do que ele anunciava, devem ter interpretado o pensamento de Jesus segundo a sua ideia. Puderam, por conseguinte, redigi-la no sentido do presente de maneira mais absoluta que talvez não o fizessem ele mesmo. Qualquer que ela seja, o fato está aí, provando que as coisas não ocorreram assim como acreditaram. 46. Um ponto capital que Jesus não pôde desenvolver porque os homens de seu tempo não estavam suficientemente preparados para essa ordem de ideias e para suas consequências, mas do qual, entretanto, colocou o princípio como o fez para todas as coisas, é a grande e importante lei da reencarnação. Esta lei, estudada e colocada à luz dos nossos dias pelo Espiritismo, é a chave de muitas passagens do Evangelho que, sem ela, parecem um contrassenso. É nesta lei que se pode encontrar a explicação racional das palavras acima, admitindo-as como